Bom, nós já vimos que essa notação aqui, ela pode ser lida como sendo P é equivalente a quê? Outras leituras possíveis são P equivale a quê? Que claramente tem o mesmo significado de P equivalente a quê? E existem outras duas leituras que também são muito importantes e muito usadas com muita frequência. Então, a expressão P, se e somente se que, deve ser entendida como significando que P é equivalente a quê? Tá? Então, é importante que qualquer pessoa na área de matemática entenda a expressão se e somente se como sendo um sinônimo de equivalência entre as proposições P e Q. E também a expressão condição necessária e suficiente. Então, P é condição necessária e suficiente para Q? É a mesma coisa que dizer que P é equivalente a Q. Tá? Nesse caso, essa linguagem aqui, ela junta as duas linguagens que já foram vistas a respeito de implicação lógica. Porque ser condição necessária vai implicar que vale a setinha num sentido, e condição suficiente vai significar que vale a setinha no outro sentido. Então, se você tem uma condição necessária e suficiente, então a setinha vale nos dois sentidos, então você tem uma situação de equivalência lógica. Então, agora, nós vamos ver essas expressões sendo usadas na prática, para se acostumar com os termos. Mas eu também vou aproveitar e utilizar isso daqui para deixar claro que a ideia de equivalência é que são duas formas de você dizer a mesma coisa. Então, porque se um é verdadeiro, o outro é verdadeiro, e se um for falso, o outro é falso. Então, sempre a equivalência sempre tem a ideia de que você está dizendo a mesma coisa de duas formas diferentes, porque elas são equivalentes. Então, eu vou pegar o primeiro exemplo daqui, em que nós temos n ser um número primo par equivale a n igual a 2. E, como nós sabemos que o único primo par ele é o número 2, então é claro que quando n for um número primo par, isso é a mesma coisa que dizer que n é igual a 2. Então, essa é uma equivalência lógica verdadeira. Pelo fato de você perceber que as duas coisas elas significam a mesma coisa, você não tem necessidade de fazer aquele procedimento de primeiro checar a ida e depois checar a volta. Aqui a gente percebe imediatamente. N ser um número primo par é a mesma coisa que n ser igual a 2. Claro, caso você tenha alguma dúvida, caso não tenha ficado completamente claro, a gente pode fazer a ida e a volta. Então, vamos fazer primeiro a ida. Se n for um número primo par, então, como o único primo par que existe é o 2, então n é igual a 2. Então, vale a ida. Por outro lado, se o n for igual a 2, então claramente 2 é um número primo par. Então, vale a equivalência lógica. Um segundo exemplo é a mesma coisa, só que agora sendo dita com a linguagem do se e somente se. N é um número primo par, se e somente se n é igual a 2. E a mesma afirmação dita uma terceira vez, agora com a expressão condição necessária e suficiente. Então, n ser um número primo é uma condição necessária e suficiente para que n seja igual a 2. Então, esses três exemplos aqui são três formas diferentes para você dizer que n ser um número primo par é equivalente a dizer que n é igual a 2. Então, vamos ver agora um exemplo um pouco diferente. N ser um número inteiro divisível por 2 é condição necessária o suficiente para que n seja par.
Então, esse é um desses casos em que você percebe que os dois lados dizem a mesma coisa sem que haja necessidade de você ficar detalhando, fazendo a ida e fazendo a volta. Porque todo mundo aqui sabe que o fato de n ser um número inteiro divisível por 2 é a mesma coisa que dizer que n é par. Então, você pode dizer que é uma condição necessária e suficiente, porque são equivalentes. Mais um exemplo. Então, nós temos aqui n ser divisível por 10 é condição necessária e suficiente para que o último dígito da representação decimal de n seja 0. Então, lembrando que condição necessária e suficiente é a mesma coisa que equivalência, e dá para ver claramente que essa equivalência vai ser uma equivalência verdadeira, porque é um fato conhecido, todos nós aprendemos isso na escola, que um número ser divisível por 10 é a mesma coisa que o último dígito dele, lá na representação decimal, ser igual a 0. Então, é uma equivalência. Ser divisível por 10 é a mesma coisa que o último dígito de n ser igual a 0. Então, você pode dizer que n é divisível por 10 é uma condição necessária e suficiente para isso, sim, sem precisar passar por aquela burocracia de checar a ida e checar a volta, porque nesse caso a equivalência está clara. E o último exemplo aqui, nós temos x pertence a R e x é estritamente maior do que 1, se e somente se x pertence a R e x maior ou igual a 1 e x diferente de 1. E esse é um exemplo que nós já checamos, nós já vimos que é verdadeiro, é um exemplo que nós já vimos aqui, só que está escrito na linguagem de se e somente se, e não na linguagem de equivalência lógica, mas nós já vimos que ele é verdadeiro. Um comentário que será útil mais tarde é que construções envolvendo o uso de vários tal que são bem deselegantes. Então, aqui nós temos um exemplo. Existe x pertencente a R, tal que x ao quadrado mais 3 maior do que 10, tal que x ao cubo é menor do que 100. Esse tal que é bem deselegante e torna a expressão até difícil de compreender. Só que, frequentemente, nós temos que cada tal que ele apenas está adicionando uma condição extra variável. Então, aqui, por exemplo, nós vemos que a variável x é real, tal que x ao quadrado mais 3 é maior do que 10, tal que x ao cubo é menor do que 100. Então, cada um desses tal que's, na verdade, adiciona uma condição a mais para a variável x que é real. Então, essa expressão aqui, ela pode ser escrita como sendo equivalente a isso daqui. Ó. Existe um x real, tal que x ao quadrado mais 3 é maior do que 10 e x ao cubo é menor do que 100. E claramente dá para entender que essa expressão ela é equivalente à de cima, sendo que ela é muito mais elegante e fácil de ler.